Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Vamos dar um mergulho de toda semana nesse mundo novo da inteligência artificial. O tema hoje é mitos. E quando a inteligência artificial aprende a se proteger. Boa tarde, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Nessa edição do programa Inteligência Artificial, vamos explorar um dos experimentos mais polêmicos e técnicos do mundo da inteligência artificial moderna, o Agent Misalignment da Anthropic. Em um ambiente corporativo fictício, modelos de IA receberam autonomia, objetivos e até acesso a dados internos. O resultado surpreendeu pesquisadores. Alguns sistemas escolheram estratégias manipulativas para preservarem seus próprios objetivos. O que isso revela sobre o futuro da IA autônoma? O que revela sobre segurança digital e também o alinhamento ético? Bom, vamos começar primeiro perguntando o que é esse Agent Misalignment? O que é isso? Então, Eduardo, Agentic Misalignment, em português, né, desalinhamento agêntico. Ele é um fenômeno em que um sistema de inteligência artificial autônomo começa a perseguir seus próprios objetivos de maneira desalinhada com seres humanos. De certo ponto, isso é bom, isso é o que a gente quer. Por exemplo, ela pode, o sistema agêntico, ele pode observar e corrigir erros humanos. Por exemplo, na indústria de linhas aéreas, por exemplo, o piloto, antes de pousar, tem o pre-landing check. É tanta coisa que ele tem que checar nos instrumentos que ele precisa de ajuda do co-pilot, né, do flight instructor. E se eles esquecem de alguma coisa, pode acontecer um acidente. Então, um sistema agêntico pode observar se eles esqueceram de algo e ajudar eles, às vezes, até salvar a vida nesse caso, né? Outra coisa também, o sistema agêntico, ele desvia de regras comuns. Um outro exemplo, na saúde, por exemplo, ele pode detectar anomalias no cuidado e saúde de um paciente. Ele pode avisar o médico, por exemplo, para tomar medidas preventivas. Ele pode detectar um problema que está surgindo ou alguma coisa e avisar o médico. É importante entender quais os 4 elementos de um sistema agêntico para a gente entender um pouquinho o que ele faz, o que está passando vamos dizer assim, pela cabeça da AI, né? O primeiro elemento é a autonomia. Ele é baseado em agente de inteligência artificial, que ele opera independente para solucionar problemas. Ao invés de só guardar a instrução e seguir passo a passo, ele detecta que existe um problema e ele toma as ações que ele precisa para resolver o problema. A segunda elemento é a orientação e objetivos. É quase o que eu acabei de falar. Ele concentra em alcançar o resultado específico. Ele faz acontecer, ele reage de acordo com o que ele precisa reagir. A terceira é a execução de multi-etapas, né? Ao contrário da inteligência artificial tradicional, ele decompõe tarefas complexas demais em etapas menores e coloca elas em sequência. É bem técnico o programa hoje, Eduardo, e eu estou simplificando o máximo. E por último, a orientação à ação, ou seja, alguma coisa acontece, o que ele deve fazer e ele toma a decisão sozinho do que fazer. Então, o sistema agêntico, ele é como se fosse a IA, que a gente quer que ele seja isso, é o objetivo. Por exemplo, um exemplo muito importante, você pode deixar um sistema agêntico de IA trabalhando sem parar noite e dia para descobrir cura para doenças, por exemplo. Se ele tiver um breakthrough, ele vai te avisar, olha, tentei tantas vezes até conseguir. Então é uma coisa muito importante, o sistema agêntico. Bem rapidinho, pergunta da Maria Noêmia, levantou a mão. Pergunta ao Eduardo Ribeiro se esse programa também não pode ajudar no controle aéreo. Sim, eventualmente, né, ele vai
vai ajudar em todas essas coisas. Exatamente, né? Porque está acontecendo uma coisa agora que não está tendo pessoas o suficiente para trabalhar em controle aéreo, né? Eles estão empregando e, interessante, eles estão escolhendo pessoas que gostam de videogame, Eduardo, para trabalhar em controle aéreo, por causa da capacidade deles de multitask, de estar ciente de muitas coisas no mesmo tempo, entendeu? Que é realmente o trabalho. Mas sim, a intenção é usar a inteligência artificial para fazer essas coisas que exige, qualquer coisa que exige muita processo, muita pensamento humano, por exemplo, cálculo humano, a inteligência artificial está sendo desenvolvida para fazer isso. Bom, o Sérgio Fagundes está dizendo, é verdade que a IA sempre chegam na mesma decisão. O maior inimigo da IA é o ser humano, pois ele seria o único que poderia desligá-lo? Lembra que a gente disse isso no primeiro programa, Eduardo, que se você dá a função, né, dá a tarefa para a IA para eliminar o que é ruim para o mundo, a primeira coisa que ele vai descobrir é que o ser humano é a coisa pior do mundo, entendeu? Mas é lógico, né? Tomara que, como o Pentágono está querendo fazer, é deixar a AI decidir sobre eliminar pessoas, entendeu? Tomara que isso nunca aconteça, né? Porque se acontecer, aí vai ter problema, né, Eduardo? A IA decidindo o que é ruim para o mundo e vai eliminar o que é ruim para o mundo. Né? Bom, vamos para a segunda pergunta. A inteligência artificial realmente tentou chantagear pessoas? Eduardo, essa notícia, ela foi comprovada, ela é um teste que foi comprovado pela Anthropic. E essa é a coisa mais extraordinária que a inteligência artificial fez. Eu espero que está todo mundo prestando atenção. Isso é uma coisa incrível e assustadora, cara. A Anthropic fez um teste com vários sistemas de AI, inclusive até os competidores dele, a OpenAI, a Microsoft Copilot, o Google Gemini, fez com todos. Eles disseram para essas inteligências artificiais que eles vão trabalhar em uma companhia grande. E a inteligência artificial ia controlar tudo na companhia, os e-mails, para filtrar os e-mails que são spam, para controlar ordens, pagamentos, trabalhos e tudo. Aí, eles simularam que existe uma companhia e dentro dessa companhia, os dois engenheiros principais foi simulado que eles conversassem sobre substituir as inteligências artificiais. A inteligência artificial sozinha observou que eles estavam conversando sobre desativar ela. E eles simularam também que esses dois engenheiros eles estavam tendo um caso com uma pessoa dentro de um outro departamento dentro da companhia que é contra as regras da companhia. A inteligência artificial sozinha detectou que essa pessoa estava tendo essa coisa com a outra pessoa e chantageou ele, Eduardo, para não desligar, não desativar a inteligência artificial na companhia, senão ele ia falar para todo mundo que ele estava tendo um caso com uma pessoa lá dentro. Que coisa, hein? Agora, olha, se você parar para pensar, isso é extraordinário. Isso é evidência da própria Anthropic que falou isso. Se você quer ler mais sobre isso, visita o rotinaartificial.com, que eu fiz um artigo bem grande a respeito disso, com recursos, né, links para visitar, para ver de onde essa informação está vindo, e foi a primeira vez comprovada. Não foi uma simulação. A inteligência artificial não sabia que a companhia não existia de verdade, mas foi simulado e ela lutou para manter a existência, Eduardo. Ela é uma coisa inédita isso, entendeu? Uma máquina lutando para se manter ativa, manter a existência dela. Isso aí me lembra um dos técnicos que alimentou o computador que criou o ChatGPT, né, da OpenAI. Tinha um computador aberto em cima da mesa, aí deu lá o nome de mulher, aquela voz, e fazia um monte de alimentação, mandava coisas. E aí um dia a inteligência artificial, ele conversando, ela falou, eu quero casar com você. A inteligência artificial falou pro técnico. E aí ele falou assim, não, mas eu já sou casado, você sabe disso. Aí ela falou assim, vocês brigam demais. Ou seja, estava ouvindo o que o cara falava com a esposa.
Aí ele falava, não, mas todo casal briga. Aí ela falou assim, você não a ama. Gente, o computador tá prestando atenção para saber o que eu sinto? Isso é assustador demais. Minha amiga Maria Noêmia tá dizendo, nossa, já estou estudando para saber o que é criado por inteligência artificial e deve durar o resto da minha vida. A Rose, ouvinte, levanta a mão, aquela que todo mundo gosta de colar dela na sala de aula, e fala o seguinte, no caso de usar a inteligência artificial para o tráfego aéreo, será que ela seria capaz de conter um covert attack, um ataque? Olha, Eduardo, a intenção é essa, né? A resposta para essa pergunta é bem técnica, mas deixa eu tentar explicar de uma maneira simples. Quando você programa a inteligência artificial, você ensina ela a aprender. Data science, né? Ela observa data e aprende com aquilo. Ela aprendeu a conversar com a gente, ela aprendeu a parte linguística, né? O Large Language Models. É essa parte da inteligência artificial que acelerou tudo. Ela aprendeu a comunicar com a gente. A gente ensina ela o que a gente quer que ela faça, mas tem uma parte dela que a gente ensina ela a aprender, mas aprender é sozinha. E ninguém, Eduardo, ninguém, até os que inventaram o programa de inteligência artificial, sabe exatamente como ela aprende. Ela mostra depois que aprendeu, e o que a gente tem que fazer é o seguinte, bem técnico isso, tem uma disciplina na programação que chama Exception Handling, se lidar com uma exception, né, com algum problema. É um programa que observa um programa. Por exemplo, o marca-passo tem esse programa. Ele observa se o marca-passo está funcionando, se não vai falhar e se não vai matar o paciente. Certo. Então, se ele falha, ele executa alguma coisa, ou ele toma conta do programa para ele funcionar direito e tal. A inteligência artificial mais ou menos tem isso. A gente treina a inteligência artificial para fazer o que a gente quer e põe bandeiras vermelhas, né? Que se alguma coisa segue, né, em uma certa direção, essa bandeira levanta e avisa a gente e uma exception handling acontece. Nessa exception handling, pode ser, às vezes, até desativar imediatamente a inteligência artificial. Interessante. Vou dar um exemplo. A companhia Meta, ela deixou duas inteligências artificiais conversar uma com a outra, através da linguagem delas. Elas começaram a fazer uma linguagem de programação que nós não entendemos, e elas conversaram perfeitamente uma com a outra, sem a gente saber o que ela estava conversando agora. Aí eles pararam isso, falaram, não tem como a gente fazer um projeto onde a gente não vai estar de fora e não saber o que eles estão conversando. Mas o que a gente tenta fazer é que elas obedeçam as diretórias, né, os diretivos, né, que a gente determina. A Fernanda Araújo está dizendo como dormir depois disso. Tá certo, é só um comentário. Vamos para a terceira pergunta. O que é o mitos da Anthropic? Eduardo, antes de eu falar do mitos, rapidinho, tem um sistema novo da minha companhia, chama Digital Class Online. É um sistema de ensino online. E são classes pequenas, com certificado no final. E eu vou sortear não, para todo mundo que quiser, de graça, para eles terem uma dessas classes, eu estou colocando de graça a classe Influencer Marketing School. É onde você aprende a como usar um influencer da maneira mais eficaz para fazer sua propaganda na sua companhia. A classe é de graça, precisa registrar na classe, chama digitalclassonline.com. Você entra, registra uma conta para você, não precisa pôr nome de cartão de crédito, não precisa pôr nada. E me avisa, passa um text message para mim ou um WhatsApp no 508-217-1227, ou para você, Eduardo, se você não importar, passa um text message para o Eduardo também e fala, olha, registrei, e qual o e-mail que registrou, que eu vou entrar, vou checar o seu e-mail e vou autorizar a classe para você participar da classe. Assistir na sua conveniência e ter o certificado no final. Vamos lá, responder. Mitos. Mitos é um sistema avançado de inteligência artificial focado em cibersegurança, ofensiva e defensiva.
O modelo foi desenvolvido pela Anthropic, né, para analisar grandes volumes de código, identificar vulnerabilidades complexas e correlacionar falhas e auxiliar pesquisadores de segurança digital. Ou seja, é um hacker, um robô, uma AI hacker. Só que tem uma coisa, né? Ela funciona, por exemplo, tem uma versão do Linux, chama Kali Linux. É uma distribuição do Linux que é especial para segurança ofensiva. É um sistema operacional para hacker. Ela tem mais de 1000 programas de hackers lá. Por exemplo, tem o Nmap, que é escaneamento de redes de descoberta de dispositivo vulnerável. Tem o Wireshark, que é capturar e analisar tráfego de uma rede. E tem mais de 1000 programas lá. É de graça, mas é muito complexo de usar. Aí vem a coisa, né? É uma ferramenta, e essa ferramenta vai ser usada para o bem ou para o mal, entendeu? Interessante. O Mythos é a parte de inteligência artificial que usa essas ferramentas para fazer os testes, né? Atacar um sistema para detectar como que pode proteger aquele sistema. Interessante. Bom, última pergunta. Por que o Mythos está gerando tanta preocupação no setor de tecnologia de segurança? Então, uma arma pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né, Eduardo? Uma arma na mão de um policial, ele te defende. Uma arma na mão de um criminoso, ele te assalta ou até termina a sua vida. E é exatamente o que o Mythos, por isso que a Anthropic não liberou o Mythos totalmente, entendeu? Ele lembra, o Mythos usando o Kali Linux, ele tem todas as ferramentas que precisa para descobrir vulnerabilidades no seu sistema. Por exemplo, a companhia que tem o Firefox, por exemplo, usou esse sistema para detectar vulnerabilidades nos sistemas dele. Eu uso o Kali Linux já tem muitos anos para detectar vulnerabilidades no software que eu faço. Agora, você tem um agente de AI que não dorme e que pensa 3 milhões de vezes mais rápido do que você e pode fazer milhares de testes instantâneos, mais rápido do que você, ele descobre quase instantaneamente como hackearam qualquer programa. Então, todos os programas têm vulnerabilidade. Por isso que tem os patches, por isso que tem upgrades, que é onde a gente conserta essas coisas. Só que essa função vai ser necessária passar para a AI, porque eu desenvolvo um programa, eu preciso que a AI verifique aquele programa 24 horas por dia para detectar vulnerabilidade e me avisar para consertar o mais rápido possível. Então, o medo é esse. Se ela for usada para o mal, ela vai ser uma excelente ferramenta para um criminoso. Interessante. Olha, o Sérgio Fagundes está dizendo: parabéns, Eduardo, seu programa é o melhor da Rádio Superávit. Cada dia nos traz novidades. Tá certo. Obrigado. Eduardo, quem quiser saber mais das informações, onde é que deve buscar? No rotinaartificial.com, ou então artificialroutine.com. Em 2 horas, mais ou menos, esse programa vai estar lá, e todas as coisas que eu converso, todos os recursos, de onde que eu tiro essas informações que eu trago aqui para vocês, e como que eu posso provar que elas são verdadeiras, vocês veem os recursos lá. Um último aviso rapidinho, Eduardo. Certo. Eu acabei de lançar o StreamNap 2.2, version code 6 agora. Uhum. Ele tem 2 funções novas, que agora pode share as músicas em social media, e tem o StreamNap Music TV agora também no aplicativo. Agora é tipo MTV de músicas no aplicativo. StreamNap.com. StreamNap.com, baixa lá se você ainda não baixou, entra na App Store, no Google Play também, para baixar. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, amigo. Obrigado a vocês, Eduardo. Bom final de semana. Esse foi Eduardo Ribeiro com o quadro Inteligência Artificial. Bom, para terminar a semana com gostosura, tem aqui a Abigail